E eu recebo aqui no estúdio o professor João Melo. A gente vai falar sobre a abertura das vagas do SISU. Professor, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana. É um prazer. Alegria minha recebê-lo aqui. Professor, a ideia dessa entrevista é a gente desdobrar ou tentar entender o SISU, um modelo que veio substituindo o vestibular, agora um modelo extremamente mais complexo do que o próprio vestibular. Isso. O que está ocorrendo a partir de hoje para o aluno que fez o Enem, professor? Bem, Ana, o sistema de seleção unificado, ele busca fazer uma seleção das melhores notas ao qual o aluno que está capacitado a querer um determinado curso, ele atinja. Mas para isso, esse aluno vai ter que entrar no site do SISU e ele vai ter que procurar a universidade que ele está querendo fazer. E em cima da universidade tem um curso que ele quer. Então vamos dizer que ele quer fazer medicina. Então se ele quer fazer medicina na UFRN, ele vai pegar a nota dele, que ele já recebeu antecipadamente, e vai colocar essa nota UFRN Medicina. E aí ele vai esperar, aguardar, porque a cada noite que nós temos passado, vai haver uma seleção, uma organização das melhores notas. Então, se ele estiver dentro daquelas notas, ele vai ter que ficar acompanhando essa nota dele até o dia 26, que é quando fecha, né, a possibilidade de qualquer tipo de alteração. E observando também as notas dos demais que estão naquele momento passando. Com certeza, porque né, isso vai variar muito. Então, ele tem que estar sempre atento, sempre ligado nessa possibilidade. Lembrando que ele tem uma segunda opção. Então, ele, por exemplo, ele quis medicina, UFRN, colocou medicina de segunda opção, UFPB. Se ele fizer isso, ele pode monitorar o que está acontecendo. Pode ser que a nota que ele tenha, ele não consiga entrar na UFRN, mas ele consegue entrar na segunda opção, na UFPB. Lembrando que existe um sistema também particular de autonomia das universidades. Professor, só entendendo melhor, essa segunda opção de medicina da UFPB, nesse exemplo que a gente está trazendo, ela só vai ocorrer se sobrarem vagas de medicina da UFPB, é isso mesmo? Exato, ele pode se encaixar na nota de lá e não se encaixar na nota daqui. Então, se ele tiver lá classificado, ele poderá obter a aprovação dele na segunda opção. O que pode, além disso, ele pode deixar aquela vaga ali de reserva e, de repente, ser solicitada a participação dele na primeira vaga. Ou seja, ele tem duas opções, certo? Vamos dizer que ele entrou na UFPB em medicina, tá? E tentou fazer pela UFRN, não conseguiu. Ele se matricula, mas se houver desistência, algum outro fator, e a nota dele viabilize essa primeira opção que ele obteve, que ele quis, ele pode optar por entrar nessa faculdade, porque a universidade vai chamar ele. Só não pode ter as duas matrículas. Sim. A partir do momento que ele efetiva uma, a outra vai ser o quê? Desativada. Professor João Melo, o senhor é professor de muitos anos, 25 anos, de cursinhos pré-vestibulares. Esse modelo SISU, qual o impacto desse modelo para o estudante que vive a tensão, e todos nós passamos por isso, a tensão de buscar uma vaga no ensino superior? Isso gera uma tensão, ele já passa o ano num processo bem intenso, que é buscar uma nota viável para sua aprovação. E esse sistema realmente deixa o aluno um pouco preocupado, porque ele vai acabar tendo que ficar monitorando as universidades, e isso gera, obviamente, estresse, né? E isso acaba interferindo. Talvez não a interferência com relação ao que ele já fez, porque já está feita a prova, mas realmente é uma nova forma de tensão que ele tem. Mas foi um modelo que foi criado pelo governo federal para tentar fazer com que os melhores alunos estejam realmente nas universidades. A gente poderia concluir que o trabalho do professor de cursinho não se encerrou lá naquele aulão véspera do Enem, mas ele também é buscado agora como uma espécie de consultor nessa matemática complicada que é prever notas de concorrentes e escolher curso? Isso, ele tem que... É um conjunto de fatores, porque você vai ter que fazer uma análise das últimas notas que viabilizaram no ano anterior a aprovação. Você tem que analisar qual é a universidade que esse aluno quer, porque existem universidades que têm um peso. Então, por exemplo, se o aluno vai fazer medicina na UFRN, que a gente coloca como parâmetro, ele tem ciência da natureza tem um peso diferente das outras disciplinas, que talvez outra universidade não tenha. Então, o que acontece? A nota que ele tem para o UFRN pode ser diferente, quando fizer o cálculo dos pesos, em outra faculdade. Compreende, Ana? Então, o que acontece? A nota dele não é uma nota fechada para todas as universidades. Não está estratificado aquele argumento. argumento. Depende da universidade. Então, é importante que o aluno saiba que lá no Acre, por exemplo, tem peso. Onde é o peso? Certo? Aqui na UFRN tem peso. Onde é o peso? Porque isso pode variar e talvez dificultar ou facilitar a entrada dele.
Professor, com isso a gente acabou com aquela ideia de... no meu tempo foi assim, a gente fazia vestibular em 3, 4 universidades para tentar uma. Exato. É o fim desse tour do vestibular? É o fim. O que não impede de você ainda ter os processos de um aluno sair de um estado para outro. Entendeu? Então, isso poderá acontecer. Por exemplo, existem universidades que os conceitos de cada tipo de curso é muito alto. Então, de repente, um cara que está lá em São Paulo, que poderia passar na universidade perto da casa dele, se ele for analisar de repente, ele pode ter aqui na UFRN um curso muito melhor avaliado pelo MEC e vir para cá. O lado negativo disso, ele pode estar vindo para cá e tomando a vaga de um aluno nosso aqui. Professor João Melo, o senhor lembrava que já tem mais de 25 anos de ensino. De sala de aula. Como lidar com a frustração do aluno? A gente está falando agora da expectativa de milhares de alunos que estão querendo ingressar. Exato. Mas na próxima segunda-feira a gente vai estar lidando com alunos que estão frustrados, porque obviamente alguns não passarão. Isso. Como lidar com esse aluno, professor? Esses alunos chegarão ao senhor a partir desse agora fevereiro. Como lidar com essa frustração? É sempre difícil, principalmente aqueles que já batalham há alguns anos, né? Aqueles que chegam, que não passam pela primeira vez, é um fato. A gente tem como reverter com mais facilidade. Aqueles que estão tentando já há algum tempo, realmente é muito complicado. Ele vai ter que voltar, ter força. E o papel do professor nesse momento é fundamental, para dar aquela força, para que ele não desista, que esse é fundamental. Agora, a gente não pode deixar, a gente está aí no janeiro branco, a gente não pode deixar de lado, Ana, saber organizar a mente dessa pessoa, para que ele seja uma pessoa capaz de, trabalhando a mente dele, estando bem consigo, ele consiga reverter isso. Porque a gente não está vendo esses estresses, Ana, apenas a nível médio. A gente está vendo no ensino superior, inclusive com alunos em altos índices de suicídio, alunos que já passaram por isso, foram aprovados em medicina, por exemplo, esse dado que eu estou colocando é de medicina, conseguiram passar em residência. Estavam até trabalhando e cometeram esse ato, voltado principalmente à falta de perspectiva própria, porque essa pessoa talvez tenha passado por pressão desde cedo. Então, desde que ele está em casa, na fase inicial de vida dele, com os pais, talvez já sofre pressão dos pais, sofre pressão para passar no vestibular, porque assim, passou no vestibular, dá a ideia de que sai um caminhão das costas dele, né? Mas ele vai entrar na universidade e passar 6 anos, por exemplo, em medicina, pesado o curso. Ele vai acabar a medicina, outra pressão. Ele pensa que está livre, não, ele vai ter outra pressão da residência. Será que esse cara está capacitado mentalmente? E aí vem a responsabilidade do professor, né, professor? Exatamente. Professor João Melo, muito obrigada por sua participação, Ana, aqui no Band Cidade. É um prazer. Sucesso nessa empreitada aí de ser consultor de tantas notas. Exatamente, a gente está aí para ajudar.